A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que privilégio conversar com vocês nesta manhã. Espero que todos vocês estejam bem, na mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando nesta manhã para deixar mais uma meditação da Palavra de Deus aos vossos corações, como nós temos feito. Infelizmente, por conta das demandas da vida, das correrias da vida, nós não temos conseguido deixar todos os dias, como nós começamos, um vídeo para a meditação dos irmãos, daqueles que têm acesso a esse canal, a esse conteúdo, mas nós estamos tentando, pelo menos um dia sim, um dia não, deixar uma mensagem motivacional da parte de Deus para as vossas vidas. E desta feita, meus irmãos, a nossa meditação está no versículo abaixo do último vídeo que nós fizemos, se eu não estou enganado. Nós falamos sobre deleitar-se no Senhor, que era deleitar-se no Senhor. É o versículo de número 5, o versículo logo abaixo, do Salmo 37, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quero nesta manhã, irmãos, falar um pouco de confiança. E como a palavra já está dizendo, meus irmãos, confiança é você ter esperança em alguém. É você entender que para todos os momentos, para todas as ocasiões, para os momentos bons, para os momentos de dificuldade, de necessidade, você tem alguém para confiar. E quando nós confiamos em alguém, nós entendemos, e vem à nossa mente, é claro, que essa pessoa é um amigo, é uma amiga, é alguém de extrema importância na nossa vida. É alguém que nós depositamos a nossa esperança. Eu quero te dizer nesta manhã, meus irmãos, que por mais que existam pessoas à nossa volta, que nós podemos contar e que certamente nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, estão ao nosso lado, é bem provável, meus queridos, que em algum momento essas pessoas possam falhar conosco, porque todas elas são seres humanos, e o ser humano, irmãos, está disposto, está proposto no seu coração, ele falhar, ele pecar, ele ou ela falhar e pecar, porque nós somos humanos. Mas a palavra do Senhor nesta manhã vem nos falar, meus queridos, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. Porque, meus irmãos, quem confia no Senhor, quem entrega o seu caminho ao Senhor, não é confundido de forma alguma. E o interessante, meus irmãos, para nós começarmos a confiar em alguém, é preciso que nós tenhamos laços de amizade com essa pessoa. E com Deus não é diferente, meus queridos. Para nós aprendermos a descansar em Deus, aprendermos a confiar em Deus, é preciso que eu e você desenvolvamos juntamente com Ele laços de amizade, laços de fidelidade, laços de conhecimento. E só existe, meus irmãos, pelo menos duas maneiras de nós conhecermos a Deus. A primeira maneira é a que está escrita lá em João, capítulo 5, versículo 39, onde o próprio Cristo nos chama a conhecê-lo, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você quer conhecer a Deus, meu irmão, você que está tendo acesso a esse vídeo, se você quer conhecer a Jesus, eu lhe aconselho nesta manhã a você conhecer a palavra de Deus, a você meditar na palavra de Deus. Aleluia! E como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E não existe outra verdade, meus irmãos. Ainda que o mundo diga que não existe verdade absoluta, mas existe sim, porque a verdade de Deus
é a verdade absoluta para todo ser humano e quem anda por ela jamais será confundido. Se você quer conhecer a Deus, se você quer saber o que Jesus tem para a tua vida, eu lhe convido você nesta manhã a começar a ler a Bíblia. Eu não estou falando para você tão somente ir para uma igreja, mas eu lhe convido nesta manhã a você pegar uma Bíblia sagrada, qualquer Bíblia, seja ela qual for, porque não existe essa diferença. Antigamente se dizia, não, a Bíblia católica é uma, a Bíblia evangélica é outra. Na verdade não existe essa diferença, meus amados. A Bíblia é uma só, é a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus e certamente você passará a conhecer mais de Deus, o que Deus tem para a tua vida, o que Ele deseja para a tua vida, e certamente você conhecerá mais a respeito de Jesus, o nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida em nosso lugar. E a segunda forma, meus irmãos, é nós orarmos a Deus. Quando nós dedicamos a nossa vida, tanto na leitura da palavra de Deus, quanto à oração, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós criamos vínculos com Deus, com Jesus. Da mesma forma que nós às vezes passamos tanto tempo nas redes sociais, conversando com pessoas que nós nunca nem vimos. Não sabemos nem se elas são reais, se aquelas pessoas que estão no perfil das suas redes são verdadeiramente as pessoas que conversam conosco. Às vezes podemos estar sendo enganados, meus irmãos. Cuidado, tenha muito cuidado. Mas quando eu começo a examinar a palavra de Deus e quando eu começo a orar, sentir o desejo no meu coração de orar, de buscar a Deus, então, meus irmãos, eu começo a desenvolver um vínculo com Deus e eu passo a ter uma maior confiança no Senhor. Porque eu começo a entender, meus irmãos, que a sua palavra é verdade e que a Bíblia Sagrada é a verdade e que a oração é um instrumento mais do que necessário para que haja uma amizade, haja um vínculo de união entre Deus e nós, entre nós e Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quanto mais nós oramos, meus irmãos, mais o nosso coração se volta para Deus. Eu te convido nesta manhã a você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. E você só vai aprender a confiar em Deus a partir do momento que você começar a examinar a palavra de Deus, saber o que nela está escrito. E quando você passar a tirar minutos do seu dia, momentos do seu dia para estar orando ao Senhor. E a oração, meus irmãos, nada mais é do que um diálogo. A oração não é uma mesa de negócios, não, como alguns dizem por aí afora. A oração não é só para nós pedirmos as coisas a Deus. A oração é para nós agradecermos a Deus, termos um gesto de gratidão e também de conversar com Deus. Conversar sobre os nossos problemas, conversar sobre as nossas vitórias, conversar sobre as nossas dúvidas. Quando você se ajoelhar para orar, ou em pé, ou sentado, ou deitado, meus irmãos, entenda como se Jesus estivesse do seu lado. E comece a conversar com ele como você estivesse conversando com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. E certamente ele ouvirá. Aleluia, porque a Bíblia diz que ele se inclina para nós quando nós clamamos por socorro, quando nós estamos conversando com ele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês nesta manhã. Tenham um excelente dia, uma excelente quarta-feira, debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.